Saudações, alunos do 8º ano! Estamos começando mais uma aula de História em que continuamos a abordar o pensamento iluminista. Na aula de hoje nós vamos especificamente ver alguns dos principais pensadores iluministas. Então nosso objetivo aqui é identificar e problematizar as principais ideias dos pensadores iluministas John Locke, Voltaire e Jean-Jacques Rousseau. Justamente esses três filósofos nós vamos abordar. Eles são muito importantes na concepção do pensamento político que nós temos nos dias atuais e também são muito importantes aí na questão dos direitos do cidadão. Qual direito você tem ou não? Então vamos retomar aqui alguns conceitos. Você lembra o que foi o absolutismo? Sabe me dizer o motivo pelo qual os pensadores iluministas eram contrários a esse sistema da monarquia absolutista? Pois bem, vamos retomando então. O absolutismo foi um sistema político onde o monarca tinha o poder concentrado em suas mãos. Isso é, governava de maneira absoluta. O mais famoso monarca absolutista foi o rei Luís XIV, que inclusive tem uma célebre frase dele quando ele fala do Estado, que ele fala em francês, «L'État c'est moi». Traduzindo em português, o Estado sou eu. Ou seja, o que era uma lei? Era a vontade dele. O que era uma ordem? Era a vontade dele. Tá? Isso aí marcou ele como um dos maiores símbolos da monarquia absolutista. Tá? Já os pensadores iluministas eram contrários ao absolutismo, porque acreditavam que essa forma de governo estava acima da vontade do povo e que esse sim deveria ser soberano. A maior parte, então, dos filósofos iluministas acreditavam nisso, que o poder ele emana do povo para o governante e não do governante para o povo. Veja que há uma inversão aqui na lógica. Tá? Isso é o que a gente vai discutir bastante na aula de hoje. Então vamos refletir aqui. As ideias iluministas influenciaram um dos maiores espetáculos revolucionários do mundo, que foi a Revolução Francesa. E o lema da Revolução Francesa era liberdade, igualdade e fraternidade. E esse lema aqui se tornou tão importante que a bandeira da França é esse lema. A liberdade é azul, a igualdade é vermelha e a fraternidade é o branco da bandeira francesa. E esse movimento aí também inspirou outros, como a Conjuração Baiana aqui no Brasil. Tá? Quais foram essas ideias e por que será que um movimento intelectual europeu do século XVII e XVIII influenciou acontecimentos ao redor do mundo inteiro, consequências que a gente vê? Não dá para a gente compreender a nossa maneira de ver a política e a sociedade hoje sem remeter aos pensadores iluministas, também o poder da ideia deles. Entre os pensadores iluministas mais conhecidos estão Locke, Voltaire, Montesquieu e Rousseau. Vamos conhecer um pouco sobre o pensamento de alguns deles. Aqui, um dos resultados do pensamento iluminista, esse grande documento gerado na Revolução Francesa, que foi a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, elaborado em 1789, que é um documento de influência iluminista. Veja só o que ele faz, é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de todo o homem e de todo o cidadão. Tá. Esse aqui, pessoal, foi o precursor do que hoje nós temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, direitos que todos os seres humanos têm, independente de cor, independente de raça, independente de origem econômica, independente de origem social. Tá. Então, isso aqui é um fruto do iluminismo, propriamente. Primeiro grande pensador iluminista, o inglês John Locke. Tá. O inglês John Locke acreditava que as pessoas, ao nascerem, tinham os mesmos direitos. Ele vai chamar esses direitos de direitos naturais. São direitos que a natureza deu para você. E ninguém pode tirar o seu direito natural. O que a natureza te deu, ninguém pode tirar. Entre esses direitos estão o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à propriedade, o direito a buscar a sua felicidade, o direito à liberdade de pensamento. Veja, eu não tenho como proibir você, aluno, de pensar em algo. Eu chego e digo, não pense nisso. A primeira coisa que vai acontecer é que você vai pensar naquilo. Então veja, esses direitos não tem como tirar de você. São direitos que a natureza lhe proporcionou. Tá? Defendia também uma teoria chamada de tábula rasa, onde a mente humana seria uma folha em branco que se preencheria com as experiências. Como assim? Para ele, quando todo mundo nasce, a pessoa é uma folha de papel em branco. Tá?
Ao longo da vida, com as experiências, as boas experiências, as más experiências, a pessoa ela vai formulando o seu caráter, vai formulando o seu gosto, vai formulando suas paixões. Tá? É um processo de aprendizado. Tá? Não existe aquele negócio, ele já nasceu assim. Não. Para o John Locke não existe isso. Ele já nasceu agitado. Não. Isso aí a gente vai aprendendo a ser, a gente vai formando o nosso caráter ao longo de nossas experiências. A gente vai preenchendo essa folha de papel em branco e essa folha vai escrevendo o que nós somos. E o John Locke é considerado por muitos o pai do liberalismo político. Por quê? O que ele vai falar sobre o governo? Ele vai dizer que se o governante tentasse impor o absolutismo, os cidadãos poderiam rebelar-se e retirá-lo do poder pelas Forças Armadas. Como assim? Lembra que até então a moda que muitos reis tinham para justificar seu poder é que era o direito divino deles de governar. Então veja, você ir contra um rei, tá? Não só era um crime contra o rei, mas também era um pecado com Deus. Então você não poderia fazer nada contra um rei. Já o John Locke diz que não. Que se o governante decepcionar o povo, tentar colocar a tirania no povo, o povo pode sim se rebelar. Não só pode, como deve se rebelar. E que esse povo aí, ele deve lutar e, se for o caso, ele autoriza até a matar o rei. Mas aqui ele estava justamente justificando um outro evento da história inglesa, que foi a Revolução Puritana, que muito antes da Revolução Francesa matou um rei. Tá? E aí então ele criou o liberalismo político. Para Locke não existe poder inato que pertence ao ser desde o seu nascimento, que vem de origem divina. O governo é criado para garantir os direitos naturais dos indivíduos. Portanto, qualquer rei que tentar infringir os direitos naturais do indivíduo deve ser derrubado. Então o poder não é inato, ele não nasceu com o cara. O poder ele vem do povo. Se o governante não cumpre com seu papel de proteger os direitos naturais, ele deve ser deposto. Então vamos para a nossa primeira atividade da aula de hoje, em que eu pergunto: por que John Locke foi considerado um dos criadores do liberalismo político? Vocês vão ter um tempinho aí para pensar e eu já retorno.
Então, alunos, responderam? Eu perguntei para vocês, por que John Locke foi considerado um dos criadores do liberalismo político? Bom, minha sugestão de resposta. John Locke era contra a ideia do governo absolutista, acima dos interesses do povo. Ele defendia a ideia de que, para garantir os direitos naturais, os indivíduos haviam criado governos. E se o governante tentasse impor o absolutismo, o cidadão poderiam rebelar-se e retirá-lo do poder pela força armada. Poderiam depor e, se o rei resistisse, poderiam até cometer crime contra o rei aí. Tá? Então, por isso, ele é o pai do liberalismo político. Outro filósofo muito importante para a gente aqui é o Monsieur de Voltaire. O francês Voltaire, o nome dele original era François-Marie Arouet, tornou-se conhecido por vários livros. Ele era um grande teatrólogo, escrevia peças de teatro, escrevia livros de contos, e ele conseguiu assim fazer uma divulgação muito grande de seus livros. Ele tinha alta venda dos livros dele. E o que ele abordava muito? Suas críticas à Igreja Católica e à monarquia absolutista francesa. Ele criticava muito essas duas instituições, a monarquia absolutista e a Igreja Católica, a tal ponto que ele teve que passar um tempo da vida dele no exílio na Inglaterra, para não ser preso. E seu combate à ignorância, ao preconceito e ao fanatismo religioso. Eu sempre lembro que tem um livro muito célebre dele, muito gostoso de ler, que é o discurso sobre a tolerância. Vale a pena dar uma lida nesse livro. Tá? Mas ele vai se destacar muito pela liberdade de expressão. Por dizer o que pensava, Voltaire foi preso. Mais tarde, refugiou-se na Inglaterra. Com base nessa vivência, ele escreveu Cartas Inglesas, onde elogiou a Inglaterra por ser um país com liberdade de expressão, com liberdade de religião e onde o poder do rei era limitado pelo parlamento. Imagine os franceses lendo isso. Então, e criticou a intolerância e o absolutismo na França, que a França ainda era católica, enquanto na Inglaterra você já tinha uma multiplicidade religiosa convivendo, que nós temos a capa aqui de 1734 das Cartas Inglesas. O Voltaire ele é autor de uma frase muito famosa em que ele dizia o seguinte: posso não concordar com nada do que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizer. Então aqui, mais uma atividade para a gente. Em sua obra Cartas Inglesas, quais elogios o filósofo francês Voltaire faz ao sistema de governo inglês? Vocês vão ter um tempinho aí para pensar e eu já retorno.
Então, alunos, conseguiram responder? Eu perguntei, então, qual o elogio que o filósofo Voltaire faz ao sistema de governo inglês? Minha resposta aqui, Voltaire elogia o sistema de governo inglês por ser uma monarquia em que o poder do rei é controlado pelo parlamento e também por lá existirem a liberdade de expressão e também a liberdade de religião. Então veja, ele era um libertário aqui. Justamente o que ele encontrou na Inglaterra foi o oposto do que ele encontrava na França, que na França católicos ainda procuravam matar huguenotes, que eram os calvinistas, porque na França o rei tinha poderes absolutistas, porque na França o rei controlava o que você podia falar ou não. Então a Inglaterra era, digamos, de certa forma, o oposto da França, e um oposto elogiável. Isso impressionou muito o Voltaire. E talvez um dos principais filósofos aí desse movimento iluminista seja o suíço Jean-Jacques Rousseau. O Jean-Jacques Rousseau ele tem uma obra muito vasta, ele discutiu muitas coisas com muitos filósofos diferentes, ele discutiu sobre as ciências e as artes, ele discutiu sobre a origem da desigualdade entre os seres humanos, é uma obra dele muito fantástica, mas uma das suas principais obras foi O Contrato Social. Tá? Rousseau defende a ideia de que a vontade geral é soberana, ou seja, só o povo é soberano. Assim, para esse pensador, se o governo escolhido por um povo não o estiver representante, o povo não só pode, como deve substituí-lo. Como assim, pessoal? Ele vai dizer que há um contrato social, há uma relação contratual entre o governante e o governado. Tá? O governante, ele espera algumas coisas do governado. Se o governado não cumprir, ele acaba sendo punido, certo? Mas o governado também espera algumas coisas do governante. E se o governante não cumprir, o governado, ele pode sim se rebelar e trocar de governante. Um contrato é sempre um acordo entre duas partes. E ninguém pode quebrar esse contrato, senão será punido. Então ele vai dizer que assim como o governante deve punir um governado que quebre o seu contrato, o governado também deve punir o governante que quebre o seu contrato, deve destituí-lo e escolher um novo que cumpra com o seu papel. Tá? E ele vai ter uma teoria que chama-se teoria do bom selvagem. O Rousseau acreditava na ideia de que o ser humano nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Ou seja, por natureza nós somos bons, mas convivendo em sociedade, com gente rica, gente pobre, gente violenta, gente com a diversidade, a gente vai se corrompendo. Tá? A gente vai perdendo essa bondade. Por isso, para Rousseau, as crianças deviam viver durante o maior tempo possível em seu estado natural de inocência. Quando Rousseau está falando isso, ele está fazendo justamente uma defesa à infância. Até então, era muito comum que as crianças elas fossem tratadas como adultos pequenos apenas. Assim que elas tinham sua habilidade física, motora, já para efetuar um trabalho, era para ir trabalhar. E pronto, ela já era corrompida pela prática do trabalho. Então ele vai defender o quê? Que não, que a gente tem que manter a criança no seu estado lúdico. Que ela tem que brincar, ela tem que jogar bola, ela tem que correr, ela tem que se divertir. A gente deve manter isso o mais longe possível, o mais contínuo possível, tá? Por mais tempo possível, esse estado natural. Tá? E aqui nós temos um livro dele, que é Emílio ou da Educação, tá? Obra de Rousseau que durante a Revolução Francesa, movimento influenciado pelo Iluminismo, serviu para inspiração para o novo sistema de educação francês. Esse é outro detalhe do Rousseau. Além dele defender a infância, o lúdico da infância, ele vai defender também que a criança e o adolescente são aqueles que aprendem mais fácil, com mais facilidade, com mais aptidão. Então, assim como eles devem ter a sua atividade lúdica, eles devem ir para a escola. Para quê? Para desenvolver o pensamento iluminismo, para se iluminar com o saber, com o raciocínio lógico, com a matemática, e assim poder produzir aí uma sociedade melhor. Então, se por um lado ele defende a infância, por outro ele também é um grande defensor da educação pública. Vamos para a nossa última atividade da aula de hoje, que eu pergunto, o que defendia Rousseau em a sua teoria do bom selvagem? Vocês têm um tempinho aí para responder e eu já retorno.
Então, alunos, conseguiram responder? Minha sugestão aqui de resposta para a teoria do bom selvagem. Em sua teoria do bom selvagem, Rousseau defendia que o ser humano era bom por natureza, mas que o convívio em sociedade o corrompia. Então nós nascemos bom, mas convivendo em sociedade a gente vai criando alguns sentimentos ruins, ambição, inveja, cobiça, e a gente vai se corrompendo dessa forma. Então, retomando aqui, o que a gente viu na aula de hoje? John Locke acreditava que todos nasciam com direito à vida, à liberdade e à propriedade. Defesa da teoria da tábula rasa e considerado um dos criadores do liberalismo econômico. Próximo, Voltaire. Críticas à Igreja Católica e à monarquia absolutista francesa. Combate à ignorância, ao preconceito e ao fanatismo religioso. Próximo, Rousseau. Defende a ideia de que a vontade geral é soberana e a necessidade de educar as novas gerações. Então aqui a gente consegue ver a essência do pensamento iluminista desses três filósofos, muito influentes na construção da ideia de direitos que nós temos no período contemporâneo, de não aceitarmos absolutismo, de acharmos que a escola é uma boa ideia, de acharmos que a gente pode sim se rebelar contra um mau governante. Isso é muito importante para a gente até os dias de hoje. Então eu agradeço a todos vocês por mais essa aula e até a próxima!